Olá, seja muito bem-vindo a mais um Anete Responde e aqui estamos com as perguntas da nossa caixinha do Instagram. Se você quiser participar do Anete Responde, sempre fique atento nas mensagens, então quando a gente abrir uma caixinha, você coloca lá. Como nós gravamos várias perguntas, elas são distribuídas ao longo do ano, então várias já foram gravadas em caixinhas anteriores e essa pode ser a sua chance. Então, a pergunta de hoje é eu não sei se é Joyce Cear ou Joyce Cear. Como se proteger das energias da inveja, segundo a visão do Espiritismo? É uma pergunta excelente, mas tem duas abordagens. Muitas pessoas perguntam como se proteger da inveja dos outros, como lidar com isso. E a verdade é que a única maneira de não sofrer os efeitos da inveja é: não faça nada, não diga nada, não seja nada. Essa é a única maneira. Porque se você fizer algo, se você construir, se você se tornar alguma coisa, vai acontecer. As pessoas farão, elas vão observar e a inveja vai acontecer. Se isso é um problema muito sério para você, se você não consegue lidar com as pessoas que têm essa resposta, então aí você tem um problema. Aí, nesse caso, o seu problema é a vaidade. Porque não existe unanimidade. Algumas pessoas se incomodarão com o seu sucesso, com as suas conquistas. Algumas pessoas têm dificuldade de entender o que significa inveja. E continuam falando da injustiça disso, de não entender. Eu sempre uso uma metáfora que eu acho que é a melhor. É quando eu falo sobre o vagalume e a serpente. Um vagalume estava próximo a uma lagoa, de bobeira, quando de repente ele topou com uma serpente e a serpente deu um bote. E ele escapou. E a serpente começou a persegui-lo e ele começou a fugir. Ele foi fugindo, foi se cansando e a serpente não desistia. Num determinado momento, ele estava encurralado, a serpente armou um bote e ele percebeu que era o seu fim. Nesse momento, ele disse: "Um momento, posso fazer umas perguntas?" A serpente parou e disse: "Perfeitamente." E o vagalume fez a primeira pergunta: "Eu faço parte da sua cadeia alimentar?" Não, não faz. Segunda pergunta: "Eu te fiz alguma coisa?" Não, nunca te vi antes. "Por que você quer me comer?" Terceira pergunta: "Não é nada pessoal, é porque você brilha." Essa é a representação da inveja. Alguém, do nada, resolve perseguir você. E aí você se pergunta: ela quer o meu lugar? É uma competição por alguma coisa? Eu estou atrapalhando ela alcançar alguma coisa? Não. Ela não tem nada a ganhar ao te atacar, ela não tem nada a ganhar com a sua queda, não é uma competição ou não tem nenhum motivo. Segundo, a pessoa pensa logo em vingança. Eu fiz alguma coisa com essa pessoa, sem querer, algo que eu realizei, que a ofendeu, de alguma maneira eu fiz alguma coisa para prejudicar essa pessoa? Porque nós entendemos a vingança. A vingança é algo fácil de entender, até de aceitar. Por exemplo, quando você descobre que alguém te atacou porque você ou sua família fez algo, algumas pessoas são capazes de relevar, porque elas entendem. Até na posição, no seu lugar, eu faria a mesma coisa, ou coisa assim. E é possível, por exemplo, você lidar com as consequências de uma vingança, por exemplo. Mas não tem motivo. E o terceiro, por que você está fazendo isso? Nada pessoal. E não tem mesmo. É porque você brilha. O seu sucesso me incomoda, o que você conquistou me incomoda. E você não entende e fica procurando um motivo. Não tem motivo. A inveja é justamente o incômodo que a pessoa sente com coisas boas, com o sucesso, com a beleza, com as conquistas. Então isso incomoda. Agora por que incomoda? Varia de pessoa para pessoa. Mas no caso da pessoa que sofre,
Não há nada a fazer. E outra coisa, não tem como evitar. Então, eu não sei lidar com isso, então a única maneira é não realizar coisa alguma. Porque no momento em que você fizer qualquer coisa, por mínima que seja, alguém pode se incomodar e, em vista disso, perseguir você. E daí? Isso não é um problema seu. E como a gente faz quando a pessoa te ofende ou tenta te perseguir ou coisa assim, a gente fica procurando isso. Não procure. Se você não tem nada que você tenha realizado, você está na mesma situação do vagalume, não há nada a fazer. Agora, por que é tão importante para você a opinião de outra pessoa? Veja bem, você realizou algo e teve inúmeras críticas positivas. As pessoas elogiaram, uma única pessoa criticou de maneira virulenta e você fica preso nisso. Você esquece todas as coisas boas que as pessoas disseram a respeito e se prende exclusivamente na expressão negativa, que pode perfeitamente ser fruto da inveja. O que é que isso diz sobre você? Sobre o invejoso eu já disse, não há uma resposta. Mas você, por que você está preso nisso? Não seria um problema seu a vaidade? Você precisa da unanimidade? Nem Jesus teve isso. Então, se você se preocupa excessivamente com a opinião das pessoas, de outros, quando eu digo assim, mas a opinião, algumas pessoas relevantes, então escolha se é um trabalho, se é uma obra, escolha pessoas que você ache relevantes, pessoas que tenham uma opinião abalizada. Procure alguém especialista, não importa o que é que você realizou, se você quer uma crítica sincera, procure alguém que entenda do assunto, alguém que você respeite e peça uma apreciação. Se você tem medo que a pessoa não seja sincera, peça que uma terceira pessoa faça isso. E aí você atente naquela crítica específica de alguém que você respeita e de alguém que você confia. Agora, você está aberto ao público em geral e hoje a gente está nas redes sociais, etc. E você vai encontrar pessoas que vão expressar virulentamente a inveja que sentem. E você fica preso exatamente aí. Você está demonstrando que, na verdade, o problema está em você. Quando a opinião do outro é extremamente importante, mais do que o normal, isso representa vaidade. Então, você está mais preocupado em agradar as outras pessoas do que a você mesmo. Então, é muito importante, ao realizarmos qualquer coisa, seja um trabalho, apresentação, não importa, você tentar agradar a parâmetros internos. Faça algo que agrade a você. Você sabe a dificuldade. Então, por exemplo, as pessoas não apreciaram o resultado do trabalho, mas você sabe quanto esforço você investiu nisso. Então, aprecie a realização. E isso deve ser o mais importante. E melhore sempre. Procure críticas abalizadas. Então, você vai realizar um trabalho de marcenaria. Os primeiros, é importante fazer. Mas se você é excessivamente preocupado com a opinião dos outros, sabe o que vai acontecer? Você vai desistir. Porque toda jornada começa com o primeiro passo. Mas se você teme o que os outros vão dizer, nem esse você vai dar. E você ficará parado no mesmo lugar e continuará se preocupando com as pessoas que dirão que você não fez absolutamente nada. Aqueles que se preocupam demais com o que os outros vão pensar, normalmente ficam paralisados, sem pensar em absolutamente nada. Então, busque a sua realização. E assim começa. Um outro aspecto da fala sobre a inveja é aquele que sente. Então, esse sim é um problema. Porque a inveja, segundo 2 institutos de pesquisas importantes, é uma doença. E uma doença potencialmente mortal. Então, você se preocupa muito com a inveja sobre você. Mas a inveja que você sente é terrível. Aqueles que sentem inveja simplesmente eliminam a felicidade das suas vidas. Porque, entenda bem, uma historinha que eu uso para ilustrar isso é aquele momento em que você comprou um carro. Você juntou dinheiro e finalmente você teve o suficiente e foi comprar um carro. E conseguiu uma pechincha, uma oferta incrível, uma chance fantástica e comprou um carro novo,
cheiro de novo, maravilhoso, e você está naquele momento de êxtase no seu carro novo, e de repente você vira e descobre que o vizinho comprou um carro melhor. E nesse momento, toda a sua alegria desaparece. O carro está lá, o cheiro é o mesmo, a situação é exatamente a mesma de antes. Mas você já não sente alegria ou felicidade. Você recebeu uma rosa de alguém e está imensamente realizado quando alguém próximo recebe um buquê. E aquela rosa que foi a fonte de um contentamento intenso, simplesmente continua na sua mão, mas toda a alegria e felicidade morreu. Então a inveja é inimiga da alegria, inimiga da felicidade. Quem sente inveja não consegue sentir isso. E olha que estranho, por que eles chegaram à conclusão que era uma doença muito séria? Eu já fiz uma palestra a respeito disso, onde eu aprofundei as pesquisas e tudo. Hoje você mais nos resultados. Eles descobriram que diante da excessiva exposição e quando nós começamos a acompanhar a vida de outras pessoas e começamos a observar o nosso e comparar, sempre tem alguém mais. Um pouco mais alto, mais baixo, mais gordo, mais magro, mais isso, mais aquilo, sempre. Nós temos bilhões de pessoas no planeta e estão todas colocando a sua vida exposta e aí você começa a fazer isso e não consegue mais sentir alegria com o que você tem. Por que é que você não sente nenhuma felicidade? Por que é que você não sente nenhuma alegria? Você tem uma família que te ama, você está numa situação financeira confortável, você tem a oportunidade de usufruir de uma série de coisas e simplesmente você não sente alegria nenhuma com nada. Ah, isso tem um nome, é depressão. A depressão é uma infelicidade que não vem de algo que aconteceu com você. Tudo está bem, você tem tudo o que precisa e simplesmente não consegue sentir prazer, alegria ou felicidade. É uma doença, é depressão. E aí você busca a medicação, os antidepressivos, sem nenhum resultado. Simplesmente eles não funcionam. E a sua infelicidade é tão grande que você começa a fenecer. A ausência total de felicidade retira a motivação, aquilo que faz você levantar e esperar com expectativa o dia de amanhã. E nenhuma medicação parece surtir efeito. Em outros quadros depressivos, que têm aparentemente a mesma sintomatologia, os antidepressivos têm um resultado fantástico. Então, quando você sente infelicidade, sem nenhum motivo aparente, sem nada que justifique, os antidepressivos têm resultado em inúmeras vezes. Mas esses cientistas descobriram que em quadros de depressão, avessa à medicação, que não há nenhuma resposta, nem da psicoterapia, desses quadros, 67% a causa é a inveja, que vem, você nem sabia que sentia. Porque o que faz você infeliz não é um desequilíbrio químico no cérebro, não é um processo psíquico traumático da sua infância ou do seu desenvolvimento, e sim, ao observar o que outras pessoas conquistaram ou têm, tira e suga a felicidade da sua vida. Então, nesse caso, a causa dessa sua depressão, entre aspas, é esse sentimento. Simplesmente a felicidade de outras pessoas faz com que a sua deixe de existir. Nesse caso, mas eu nem sabia que era a causa. É bom você procurar as respostas. O Livro dos Espíritos tem uma fala fenomenal sobre isso. Que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Então você deve se perguntar, quando alguém diz uma coisa boa para você, qual é o seu impulso automático? É uma resposta negativa ou você se felicita quando alguém tem uma conquista? E é justamente analisando essa resposta sua, então faça uma pesquisa. Se o seu primeiro impulso é algo negativo, sim, você tem essa tendência. E se
você está muito infeliz, pode ser que a causa não seja externa, e sim algo dentro de você. E nesse caso, qual a resposta? Qual a resposta para isso que eu nem sabia que estava sentindo? A resposta é bem simples. Nós nunca invejamos aquilo que não presta. Nós jamais sentimos inveja de algo que não seja bom, bonito, positivo, algo inspirador. A inveja é nós vermos isso e simplesmente acharmos isso injusto. Não somos capazes de conseguir porque ele tem e não eu. E isso é filho do orgulho. Sim. Porque ele e não eu. Então a inveja simplesmente é filha do orgulho. Nós nos achamos melhores do que outras pessoas. E diante dessa crença, nós acreditamos que as coisas boas devem acontecer primeiro conosco e depois com os outros. E é quase como uma afronta quando alguém demonstra sua alegria, sua felicidade, principalmente no momento em que nós não estejamos felizes ou realizados. Como é que nós podemos, então, neutralizar isso? Sentindo o que deveríamos sentir se não fôssemos orgulhosos. Nós devemos nos felicitar e expressar nossa admiração pelas conquistas de outras pessoas. As pessoas humildes são aquelas que não se sentem melhor do que ninguém. E é justamente por isso que elas ficam alegres, felizes, quando alguém realmente conquista algo. Então, você viu uma pessoa muito bonita. Expresse a sua admiração. Nossa, você é muito bonito. Ah, mas ele vai achar isso, vai achar aquilo outro. É o orgulho falando. Expresse o que é bonito. Nossa, você é tão lindo. Ou alguém, nossa, que linda essa cor. Gostei, você ficou muito bem. Expresse. É muito comum a gente ver alguma coisa bonita, alguma coisa que nos chama atenção, e a gente olha assim e finge que não está vendo. Faça, veja e admire. Admire naturalmente. Não cobice. Diga, alguém teve uma conquista. Que beleza, que coisa maravilhosa. Se você gostaria também, pergunte como você conseguiu. E principalmente, você não conseguiu? Expresse, como que você conseguiu? Eu tentei algumas vezes, não consegui. Você fez algo diferente? Não é errado admirar. Não é errado querer uma coisa boa que outra pessoa tenha para você. Isso não é errado. Então, admire, diga, nossa, que coisa linda, nossa, que coisa boa, como você conseguiu? Onde você comprou essa blusa? Como é que você fez isso? E se a pessoa está usando algo que você não pode, nossa, que linda essa cor. Você, não fica bem em mim, mas ficou linda em você, eu estou admirando. E expresse, expresse, expresse. Não deixe nenhum lugar, nenhum canto escuro na sua alma para que a inveja possa crescer ou fazer moradia. Então, qual é o antídoto para a inveja que a gente sente ou aquela inveja que a gente não sabia que estava sentindo? Admire, expresse, diga, comemore tudo que for bom, mesmo que não tenha vindo de você. Elogie, seja pródigo, diga, não minta, diga o que está sentindo. Lembre-se, ninguém inveja o que não é bom, então diga. Quando eu terminei o estudo que eu tinha feito sobre essas pesquisas sobre a inveja, eu resolvi praticar isso. E eu tinha terminado de ler o material, eu tinha chegado de uma viagem e estava experimentando um metrô no aeroporto, o trem, né? Sentei e vi uma jovem com umas unhas compridas, com uma cor diferente, e normalmente a gente não... Eu abordei, minha filha, vem cá. Está linda a cor do seu esmalte. Que cor é essa? Primeira pessoa assustou. É o que eu falei. Não é comum nós expressarmos nossa admiração publicamente, de maneira transparente. Ela primeiro assustou, depois ela falou, eu misturei isso com aquilo. E aí eu conversei, nossa, ficou muito lindo, eu vou experimentar isso. No outro momento, no aeroporto, alguém estava com uma mala muito bonita. Vem cá, minha filha, onde você comprou essa mala? Está linda, eu achei... E a pessoa fica... E depois ela fala e conta... E a partir desse momento, nossa,
Quantas conversas interessantes eu tive com perfeitos estranhos. Num hotel, uma vez, eu comi um omelete e eu já tinha tentado algumas vezes e não tinha conseguido sucesso. Vem cá, eu poderia falar com a cozinheira? Aí vem o gerente, mas algum problema? Não, eu queria falar com a pessoa que fez. Alguma dúvida? Aí veio outra pessoa. Algum problema? Não, eu só queria conversar com a pessoa. E finalmente veio a moça enxugando. Algum problema? Olha, está excelente, esses ovos são muito bons. Eu sempre tentei fazer e eu nunca consegui com essa consistência. O que você fez? Ela estava tão preparada. Ela estava esperando tanto uma crítica ou alguma reclamação que ela não soube como reagir, ela parou. E eu brinquei, não se preocupe não, que eu não vou fazer concorrência, eu sou de outra cidade. Você pode me dizer qual é o segredo? E finalmente, ela sorriu e me contou. E o gerente também. E no dia seguinte, ela mesma trouxe um omelete para mim. E eu digo para você, quando você consegue trabalhar esse sentimento dentro de você, algo incrível acontece. Você sabe qual é a diferença das pessoas que sentem inveja para aquelas que não sentem? As pessoas que não sentem, elas têm uma característica que alguns não entendem. São pessoas amáveis. Porque você não entende por quê. Ela não tem nada de especial ou de diferente, mas simplesmente pessoas amáveis trazem alegria para as pessoas. Você sente falta dela na festa. Você sente falta na viagem. Você sente quando ela não está. É como se tivesse um vazio onde aquela pessoa devia estar. E você nem entende por quê. Ela não é famosa, não é linda, não é especial, não traz contatos, não traz nada para você. Mas simplesmente, a pessoa que não sente inveja te faz feliz. Sabe por quê? Porque quando você está triste, ela compartilha com você. Sinceramente. Mas que pena, amiga. Mas que pena, amigo, que você não conseguiu. E quando você consegue, ela realmente fica feliz por você. E isso aumenta a sua própria felicidade. Porque ela, compartilhando sua dor, alivia você. E, compartilhando sua alegria, aumenta exponencialmente. Então, por que não você ser a pessoa amável que leva alegria a toda parte? E aí, sem você perceber, você se torna a amiga de muitas pessoas. E sem aparentemente esforço nenhum, você vai fazer muita falta. Espero ter sido útil. Muita paz.